Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos à aula de número 10. Hoje vamos falar sobre a equação de estado de um gás, a nossa conhecida equação de Clapeyron. Nós chegamos a ver na aula passada, falamos dela. Hoje basicamente a gente vai fazer uma revisão sobre o que a gente viu na aula passada e eu vou fazer uma demonstração de uma coisa que eu falei na aula passada e que eu disse que eu ia demonstrar na aula de hoje. Então vamos lá. Vamos começar revisando uma coisa que nós vimos na aula passada, que o gás ideal é um modelo teórico que funciona a baixas densidades. Então o gás ideal ele não existe de fato, ele é um modelo criado teoricamente, mas para que ele funcione, esse gás deve estar em baixas densidades. E para que isso aconteça, esse gás tem que estar a altas temperaturas e baixas pressões, tá bom? Então, o gás ideal, modelo teórico, baixa densidade, com temperatura elevada e baixa pressão. Isso aqui a gente chegou a ver na aula passada. E basicamente hoje eu quero explicar para vocês o porquê que tem que estar em alta temperatura e baixa pressão. Mas já falo para você disso aqui. Antes eu quero revisar algumas coisas. A gente falou na aula passada que para um gás ideal se funcionar, a gente desconsidera a interação que existe entre as moléculas e átomos, considera perfeitamente elásticas as colisões com o recipiente, com a parede do recipiente e as colisões entre elas, e de que as moléculas ou átomos desse gás são pontiformes, ou seja, são desprezíveis as dimensões dele. A gente falou sobre isso na aula passada. Beleza? A gente falou também sobre as variáveis de estado. A gente falou que o estado é a forma como o gás se comporta, e esse comportamento depende de algumas grandezas. E essas grandezas são chamadas de variáveis de estado. Como, por exemplo, a temperatura, que é a medida do grau de agitação, é uma variável de estado. O volume, que depende do recipiente, né? O gás não tem um volume definido, ele depende do recipiente. Ele sempre terá o volume do recipiente. Outra variável de estado é a pressão. A pressão aqui para a gente será a razão entre a força com que as moléculas colidem sobre a parede, né? Aliás, por definição, a pressão é a razão da força por área. Como essas moléculas colidem, aplicam uma força na parede, numa determinada área, é daí que surge a ideia de pressão de um gás. A outra variável que a gente viu foi o número de mols, que representa uma certa quantidade de algo. No caso, para a gente vai ser de átomos ou moléculas em si. Aí eu trago aquela ideia da dúzia, né? É como se fosse uma dúzia. A dúzia representa o número 12 de qualquer coisa. O número de mols também refere-se a isso. Para calcular o número de mols, a gente viu que é a razão da massa pela massa molar. Nós vimos isso na aula passada, até demonstramos como calcular para um exemplo que a gente utilizou. E o que aconteceu? Os cientistas da época sintetizaram uma equação utilizando essas variáveis de estado, em que essa equação determina para mim o comportamento de um gás. Essa equação é a chamada equação de estado de um gás, também conhecida como equação de Clapeyron. Tem essa relação aqui, ó. Pressão-volume é igual ao número de mols vezes uma constante, que é a constante de proporcionalidade, que a gente chama de constante universal dos gases ideais, e vezes a temperatura absoluta do gás. Só fazendo uma lembrança que aqui a gente não trabalha com temperaturas em Celsius. Todas as vezes a temperatura deve estar em Kelvin, tá bom? Então aqui a equação de Clapeyron, também chamada, que relaciona todas essas variáveis que nós acabamos de relembrar e que tem uma constante de proporcionalidade chamada constante universal dos gases ideais, que é esse R, que tem como valor aqueles valores que nós vimos na aula passada. A aula de hoje nós vamos se concentrar nessa equação, que é a equação de estado ou equação de Clapeyron, para demonstrar por que um gás tem que está a baixa densidade, deve estar com alta temperatura e baixa pressão. Beleza? Então vamos continuar na aula aqui. Então a gente viu que um gás ideal, ele tem sempre uma baixa densidade e que quando isso acontece, esse gás vai estar com uma alta temperatura e com baixa pressão. E agora eu quero demonstrar o porquê que isso acontece
E para isso eu vou utilizar a equação de Clapeyron, a equação de estado. Lembra que essa equação é a equação que utiliza as variáveis de estado, ou seja, as grandezas que influenciam o comportamento do gás, tá? Para cada valor dessas grandezas, o gás se comportará de uma forma diferente. É por isso que essa equação determina qual vai ser o comportamento do gás, utilizando essas variáveis. Beleza? Para isso, vou utilizar essa equação, e aí você precisa lembrar algo que a gente viu agorinha, que o número de mols é a razão da massa pela massa molar do gás ou da substância. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar, no lugar do N aqui na equação, eu irei colocar essa relação de massa por massa molar. E aí eu chego nessa equação aqui. Agora, filhote, presta muita atenção no que eu vou fazer aqui para que você não se perca. Olha só, eu vou pegar, presta bem atenção aqui, eu vou pegar o V que está multiplicando desse lado, e vou passar para o outro lado dividindo, tá bom? O V passa dividindo para cá. Eu vou pegar o Mzão de massa molar que está dividindo e vou passar para o outro lado multiplicando, beleza? E o R vezes T que está multiplicando aqui, está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Recapitulando para você não se perder. O V está multiplicando, vai passar para cá dividindo. O Mzão que está dividindo vai passar para lá multiplicando. E o RT que está multiplicando vai passar para lá dividindo. E vai chegar nessa relação aqui, ó. O Mzão passou multiplicando, o RT passou dividindo. E o V que está multiplicando passou para o outro lado dividindo. E olha o que apareceu aqui nesse lado da equação. Apareceu M dividido por V. Essa é uma relação que eu tenho certeza que você conhece. Se você não lembra, essa relação nós chamamos de densidade. A densidade é a razão da massa pelo volume. Ou seja, essa relação aqui de pressão, massa molar, constante temperatura é igual à densidade. E eu vou igualar aqui. Como é igualdade, não importa o lado que esteja. Tá bom? Então a densidade é igual a isso aqui. Quando eu falei assim, olha, para um gás ideal ser considerado ideal, é necessário que ele esteja com uma densidade baixa, e para isso ele vai estar com uma temperatura elevada, né? Aqui, ó, temperatura alta e baixa pressão. Por que isso acontece? Se nós olharmos a nossa equação aqui, preste atenção que a massa molar é uma constante, porque ela depende da substância ou do gás. Então ela não tem como mudar, porque ela é inerente às propriedades da tabela periódica. Tá? Então, por exemplo, o gás hélio tem uma massa molar, então não tem como alterar. Ou um gás qualquer, cada gás tem a sua massa molar e aí não tem como alterar essa grandeza, porque ela é inerente a uma propriedade periódica. E o R já diz, ele é uma constante universal, ela não muda. Ou seja, nem o Mzão e nem o R alteram aqui. Quem é que vai poder alterar desse lado direito da equação? Vai poder alterar a pressão e a temperatura. Ora, o gás ideal ele não precisa estar com baixa densidade, então tem que ter um jeito de fazer essa relação ficar com um valor muito pequeno, porque essa equação aqui representa a densidade do gás. Quais são as formas de fazer a densidade ficar pequena aqui? Então, ó, para que isso aconteça, por exemplo, esse valor de P que está em cima aqui da divisão, ele tem que ser muito pequeno. Então, se eu conseguir fazer essa pressão ficar pequena suficiente, ou diminuir o máximo que eu puder, você concorda comigo que quanto menor o valor de cima, menor será o resultado, certo? Então, essa pressão tem que ser muito pequena. Opa, volta aqui. Essa pressão tem que ser muito pequena. É por isso que para estar em baixa densidade, a pressão tem que ser baixa. E o T que está aqui embaixo, você concorda comigo que ele é inversamente proporcional à densidade. Ó. Então, quanto maior for a temperatura, essa relação aqui vai ser menor, ou seja, a densidade será menor. Ou seja, densidade e pressão
são diretamente proporcionais. Então, quanto menor a pressão, menor a densidade. E temperatura absoluta e densidade são inversamente proporcionais. Quanto maior a temperatura, menor a densidade. É por isso que um gás ideal tem que estar nessa relação de baixas densidades e tem que estar com uma alta temperatura, porque é inversa a densidade, e tem que contar uma baixa pressão. Se ele tem essas características, nós consideramos um gás ideal, tá bom? É daqui que surge essa ideia que eu falei para vocês na aula passada e revisei para vocês hoje. Um gás ideal tem que estar com baixa densidade, e para que isso aconteça, essa pressão aqui tem que ser muito pequena, ou seja, menor pressão, baixa pressão, e a temperatura tem que estar muito elevada. Quanto maior a temperatura, menor a densidade. Por isso que existe essa relação que eu falei na aula passada para vocês, tá bom? Então, o que é a equação de estado, só para a gente revisar? É uma equação que sintetiza as grandezas que influenciam no comportamento de um gás, que são pressão, volume, número de mols e temperatura absoluta. E essa equação é uma espécie de lei que me diz de que forma um gás se comporta. Tá bom? E aí eu expliquei para você o porquê que esse gás, em baixas densidades, tem que estar com uma temperatura elevada e baixa pressão, fazendo a demonstração que eu acabei de mostrar para vocês. Agora a gente vai resolver um exercício básico. Olha só, esse exercício não está na aula de vocês, não está no material de vocês. Os exercícios do material de vocês serão resolvidos pelo professor... E agora eu esqueci o nome, perdão. Pelo professor Carlos. Agora voltou a memória. Tá bom? Então o professor Carlos irá resolver os exercícios da aula de número 10 com vocês. Peguei esse exercício aqui, que é da Universidade Federal Fluminense, para a gente resolver, para não dizer que eu passei sem resolver um exercício. E se você procurar esse exercício na internet, você vai perceber que ele não tem esses dados que eu coloquei bem aqui, ó, tá? Aqui a massa molar do hélio e a constante universal. Isso porque na prova da UFF, né, que é a Universidade Federal Fluminense, eles te dão todos os valores de constante lá numa tabela no início da prova, para que você utilize, tá bom? Então vamos lá ler a questão e resolver. A questão diz assim: o hélio, depois do hidrogênio, é o gás mais leve que existe. Dentre suas diversas aplicações, é utilizado para encher balões que transportam à atmosfera instrumentos de pesquisa. Um balão de 2 litros de capacidade, que está te dando volume, né, ao ser levado do solo, contém 0,40 gramas de hélio, a temperatura de 17 graus Celsius. Nessas condições, a pressão exercida pelo gás no interior do balão é aproximadamente... Você vai falar, Ganso, como é que eu sei quando eu tenho que usar a equação de estado, que é a equação de Clapeyron, ou a equação da lei geral dos gases ideais? Filhote, é simples. Por exemplo, nessa questão ele não me informou que há uma mudança nas variáveis de estado. Não há mudança nas variáveis de estado. Se não há mudança nessas variáveis, eu utilizo a equação de estado, que é a equação de Clapeyron. Se ele me informar que uma das grandezas mudou, então você utiliza a lei geral, que é aquela P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Então aqui ele não me informou. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular o número de mols, porque ele não me deu esse valor. Ele me deu o número da massa, o valor da massa, e me deu como dado a massa molar. Para isso eu vou lá. Então o número de mols é a massa pela massa molar. A massa vale 0,4 gramas e a massa molar aqui no texto está me dizendo, nos dados, que é 4 gramas por mol. Então você substitui aqui, ó. 0,4 dividido por 4 dá 0,1. Então o número de mols dessa quantidade de gás hélio é 0,1 mols. Beleza? Outra coisa que ele me informou foi uma temperatura em graus Celsius. Filhote, você está careca de saber que não pode ser em graus Celsius. Tem que ser sempre em Kelvin. Então você utiliza a relação que eu mostrei na aula passada, e que a gente já viu lá no início do ano, de que a temperatura em Kelvin é o valor em Celsius, no caso 17, somando 273 unidades. Isso dá igual a 290 Kelvin. Beleza, achei quem eu precisava, transformei quem eu precisava, agora eu vou jogar na equação, deu uma merda aqui, né, que é aquela equação de PV é igual a nRT, tá bom? Então, P...
Cadê o meu mouse? Está aqui. P vezes o volume. O volume está aqui, ó. Ele me informou que vale 2 litros. Então, substitui aqui. PV, 2 litros. Igual ao número de mols. A gente achou que o número de mols vale 0,1. Vezes a constante R. A R ele me informou, vale 0,02. Substitui aqui. Vezes o valor da temperatura absoluta, 290. Multiplicação aqui desse lado vai dar esse valor, 2,378. Vou pegar o 2 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Então a pressão vai ser 2,378 dividido por 2. Essa divisão dá 1,189 atm, que dá aproximadamente a letra C, de 1,19 atm. Beleza, pessoal? É bem simples a resolução de questões que envolvem essa equação de estado, porque você só precisa pegar esses valores e substituir. O máximo de diferente que pode acontecer aqui é de que ele não vai te dar o número de mols em si, ele vai te dar a massa e te dar a massa molar do gás, e aí você vai ter que encontrar através dessa relação que nós fizemos aqui, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e um beijo no coração.